na mão, fé no coração. Oh, glória, já vamos para a primeira ministração de palavra, a primeira porção que o Senhor preparou para nós, chamando aqui uma convidada muito especial. Ela é de casa, da casa, nasceu em casa, está crescendo na casa, e Deus glorifica o nome dele através da casa. Eu chamo aqui pastora Fabiana Reis. Glória a Deus! Amo vocês, meninas. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Como é que vocês estão? Estão bem? Vai tudo? Vai tudo? Glória! Abra a tua Bíblia aí. No livro de 1 Samuel. Quem for encontrando já vai ficando de pé. Capítulo 25. Versículo 32. Louvado seja o teu nome. Deus é fiel. Quem esteve aqui ontem? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Quem for encontrando, vai se colocando de pé. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha pastora, pela vida do meu apóstolo, por essa casa que eu amo, que eu nasci junto aqui com vocês. Quero louvar a Deus pelo corpo de trabalho do Gerá. E chega, senão eu vou chorar. Amém? Já abriram? Louvado seja o teu nome. Vamos embora. Fundo? Fundo, irmão Binho. Oi, já ia levantar. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendito tu que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, que se tu não te apressares, repete comigo, não te apressares, se tu não te apressares, e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal, até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz, e tenho aceitado a tua face. Repete comigo antes da gente orar. Sobe em paz. Repete mais uma vez. Sobe em paz. Fala com a irmã que está do teu lado, você vai ter paz. Aleluia. Coloca a Bíblia na cadeira. Pega na mão dessa irmã que está do teu lado aí, vamos orar. Senhor, nós exaltamos o teu nome. Nós glorificamos a ti, meu Pai, nesta manhã. Nós te agradecemos, Deus, por poder estar aqui na tua casa, neste lugar, nesse dia que o Senhor separou para nós, recebendo da porção que o Senhor também preparou para os nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, a tua misericórdia, a tua graça dura para todo sempre. Ah, Senhor, se não fosse o Senhor, nós nem aqui estaríamos. Mas por causa da bondade do Senhor, da tua misericórdia, o Senhor nos fez chegar aqui neste lugar. Nós te pedimos, Deus, Senhor, nos permita, meu Pai, receber tudo. Nos permita, meu Pai, nos alimentar de tudo que o Senhor vai derramar aqui neste lugar. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui, meu Pai, totalmente transformadas pelo poder
a glória do Senhor. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Nós sabemos, ó Deus, que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. E sem o Senhor, meu Pai, nós não somos nada. Então fala aos nossos corações nessa manhã. Nos enche, meu Pai. Nos prepara para aquilo, tudo que ainda também está por vir. Nós pedimos isso ao Senhor. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senta aplaudindo a Jesus. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor. Creio que essa mensagem, esse nome, Abigail, nos faz lembrar muito bem dessa mulher. Creio que muitas aqui já ouviu falar dela, da história dessa mulher, da forma de como essa mulher aparece dentro desse contexto. Quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu fiquei muito feliz, porque aqui existem mulheres de entendimento e de sabedoria como essa mulher. Porque se não fosse o entendimento e a sabedoria, nós não estaríamos aqui. Porque eu sei que o inimigo tentou, que o inimigo se levantou, que o inimigo durante essa semana e até mesmo no dia de hoje, ele tentou te impossibilitar de chegar neste lugar. Mas com a sabedoria que vem do alto, que o Senhor tem derramado sobre a tua vida, mulher que aqui está. Porque aqui tem mulheres sábias, mulheres de entendimento, mulher que sabe que a melhor parte é estar na casa do Senhor. Então aquela luta que se levantou hoje não impediu. Aquela palavra contrária não impediu. Sabe? Aquele bloqueio que tentou, aquela tristeza que tentou chegar, não conseguiu impedir. Porque o entendimento que você tem sobre o Senhor, a sabedoria que você tem sobre a palavra do Senhor, te fez chegar até aqui. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluias. Nós lemos aqui, falando sobre essa mulher, de algo que essa mulher fez. E nós vimos aqui Davi falando que essa mulher, ela era bendita. Bendita por causa de um posicionamento. Bendita por causa de algo que ela fez, uma atitude que ela tomou. E para a gente entender isso, a gente vai ter que ler um pouco o contexto, para a gente chegar até aqui. A Bíblia vai falar de um homem chamado Nabal. Repete comigo, Nabal. Nabal, ele era o esposo de Abigail. Quando a Bíblia vai falar sobre Nabal, a gente vai ver aí no capítulo 25, logo no início, a Bíblia começa descrevendo Nabal. Ele era morador de Maom, que em hebraico significa lugar deserto. Ele era grande, um homem de posses, um homem que era bem estabelecido na terra. Tinha pessoas que trabalhavam para ele, pessoas que cuidavam, né, daquilo que ele tinha, das ovelhas, das cabras, que era conhecido como tosqueadores. Mas Nabal, ele tinha umas características que não eram boas. A Bíblia vai dizer que Nabal, ele era um homem duro, ele era um homem maligno, ele não era um homem bom. As características que descreve Nabal não são umas características de um homem que tem um coração bom. A Bíblia descreve ele como um homem duro. Repete comigo, duro. Um homem duro, um homem maligno. Esse homem não era um homem bom, mas era o esposo de Abigail. De contrapartida, quando a Bíblia vai falar de Abigail, vai dizer que ela era uma mulher de bom entendimento, formosa, mas tinha um esposo que era duro e maligno. O marido dela tinha características não boas, mas a gente tem aqui uma mulher que é descrita como uma mulher que tem um bom entendimento, e isso é bom, isso ajuda, e nós vamos entender por quê. Nabal, ele tem posses,
Nabal, a Bíblia descreve que ele tem 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e aqueles que trabalhavam para ele, que eram chamados de tosqueadores, estavam no campo, tosqueando as suas ovelhas. Saíram com o rebanho para o campo, para tosquear as ovelhas. Eles eram aqueles que trabalhavam para Nabal. E nesse tempo, era o tempo que eles estavam indo para o campo. Estavam indo para o campo para tosquear, o tempo de tosquia. E era um tempo também, quando esses tosqueadores saíam, era um tempo de medo. Porque no tempo em que eles saíam para tosquear as ovelhas, havia muitos assaltantes dentro desse tempo. Os assaltantes se aproveitavam desse momento em que os pastores saíam para tosquear, iam para o campo para tosquear as ovelhas, para assaltar os pastores. Eles tinham medo desse tempo, os tosqueadores. Aqueles que cuidavam dos animais, de tudo aquilo que Nabal tinha medo desse tempo, mas eles iam. Só que a Bíblia vai dizer que nesse tempo, Davi, repete comigo, Davi estava passando por um momento difícil. Davi estava naquela fase, no capítulo 23, se você for ver, capítulo 24, Davi estava naquela fase em que Saul estava perseguindo ele. Então Davi, nós sabemos que para não matar Saul, Davi preferia se ausentar dele. Então, onde Saul sabia que Davi estava, ele ia atrás para matar. Então, nesse tempo aqui, Davi estava passando por esse campo, por esse lugar aqui, onde esses homens tinham ido para tosquear as ovelhas, as cabras de Nabal. E isso é bom. Repete comigo, isso é bom. Porque o tempo em que Davi estava ali, a Bíblia vai dizer que Davi tinha 600 homens à sua disposição. Quando Davi de longe consegue ver que havia ali pastores tosqueando ovelhas, Davi, ele em seu coração, ele pensa, eu vou ajudar, mas como? Se Davi não era tosqueador, Davi ele se aproveita ali da situação, do momento em que esses pastores estavam ali, totalmente tomados pelo medo. Davi pega os seus homens, cerca aquelas ovelhas e os homens de Nabal, para que os assaltantes não pudessem chegar e tomar aquilo que era de Nabal. Davi estava ali, colocando os homens dele à disposição, para cuidar daquilo que não era dele. Mas Davi tinha um coração bom. Davi era alguém que tinha entendimento. Davi era alguém que ele não media esforços para estender a mão, porque não era dele. Ele não precisava fazer, mas ele fez. Ele não precisava guardar, mas ele guarda. Ele não precisava estender a mão, porque não pertencia a ele. Entenda. Mas ele fez, porque Davi era bom. Então, enquanto Davi está ali, aqueles homens estão ali no campo, e a Bíblia vai dizer que não eram poucos dias, eram muitos. Eles estavam ali, sendo guardados por Davi e pelo exército de Davi, pelos homens de Davi. Davi estava guardando, Davi estava alimentando aqueles homens, alimentando, pastora, alimentando. Tudo que Davi tinha, Davi dividiu com aqueles homens de Nabal que estavam ali, cuidando e apacentando as ovelhas, tosqueando. Enquanto ele estava ali, ele estava guardando. Enquanto ele estava ali, ele estava alimentando. Se Davi tinha água, Davi dava água àqueles homens. Se Davi tinha alimento, Davi dava alimento àqueles homens. E evitava que os assaltantes tocassem naquilo que era de Nabal. E o interessante disso é que quando eu estava lendo esse contexto, eu estava pensando,
Davi nem foi lá dizer nada para Nabal. Não. Davi fez. Davi fez. Fez sem perguntar. Fez sem lá, sabe, colocar no Instagram: eu estou guardando os homens de Nabal. Davi, ele fez. Só que o tempo passa. Repete comigo: o tempo passa. E todo o sustento que Davi tinha acaba. Acabou. O alimento que Davi tinha ali para os homens dele de guerra, tudo aquilo que Davi estava guardando como mantimento para os homens dele, acabou. Por quê? Porque enquanto ele estava ali guardando aqueles homens de Nabal, ele também estava alimentando. Davi não só estava guardando com a vida, mas Davi estava dividindo tudo que tinha. Só que chega um tempo que acabou. Acabou. E Davi olha para aqueles homens e sabe que aqueles homens estão querendo se alimentar. Eram 600 homens. Eram 600 homens. E o que Davi vai fazer? Davi vai se lembrar daquilo que ele fez. Davi vai se lembrar do benefício que ele estava fazendo a Nabal. Mas pastor, ele fez em troca? Não. Mas ele fez. Pastor, ele fez para receber alguma coisa em troca? Não, mas ele fez. Ele fez. E quando chega o momento em que tudo que ele tinha acaba, ele se lembra do benefício que ele havia feito a Nabal, aos homens de Nabal que estavam ali. Você consegue entender que tinha assaltante naquele tempo? E o pior não aconteceu porque Davi estava guardando. Você consegue entender que ninguém tocou no que era de Nabal, porque Davi e seus homens estavam ali? Só que o que Davi tinha, acabou. E a Bíblia vai dizer que Davi chama alguns de seus homens e manda ir até Nabal. Manda procurar Nabal. Manda ir até esse homem. Que homem? Nabal. Nabal, que é duro, que é maligno, mas ele vai. E quando chega até Nabal, a Bíblia vai dizer que Davi manda os homens dar a paz a Nabal, manda saudar Nabal e manda dizer para Nabal tudo aquilo que eles haviam feito. Manda declarar para Nabal que os homens deles que estavam lá no campo não morreu, não passou necessidade, porque Davi estava ali, não foi tocado. Ele manda dizer que ele não perdeu nada, porque os homens e Davi guardou. Só que nesse momento agora, eles precisavam de alimento. Eles precisavam de alimento. Davi precisava alimentar os homens dele. Davi precisava da sequência. Davi precisava manter aqueles homens de pé. Davi precisava alimentar 600 homens e ele não tinha de onde tirar. Então ele manda alguns dos seus homens ir até Nabal e dizer para ele: olha, seus homens estavam no campo e nada aconteceu a seus homens. Ninguém tocou, ninguém tomou o que era seu, ninguém retirou nada que você liberou que fosse para o campo, ninguém tocou em uma ovelha tua. E essas ovelhas que iam para a tosquia, era o que Nabal vendia e mantinha a tua riqueza. Então tudo aquilo que trazia sustento, uma parte do que trazia sustento para Nabal, estava lá sendo guardado por Davi. Estava lá no campo. E quando Davi manda dizer, ele não dá ouvido. Ele não aceita.
ele recusa. Você vai ver aí no capítulo 25, versículo 10, que a Bíblia vai dizer assim, ó, e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é Davi? Filho de Jessé. Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Os homens de Davi vão até ele para falar da situação. E ele não foi grato, gente. Ele não foi grato por aquilo que Davi disse que havia feito pelos homens dele. Ele não foi grato por aquilo que Davi disse que havia feito pelos bens dele. Quando ele ouve, ele ainda desdenha e diz: quem é Davi? Filho de Jessé? Quantos homens hoje fogem a seu senhor? Porque para ele Davi era fugitivo de Saul. Ele nem sabia o que estava acontecendo dentro desse contexto entre Davi e Saul. Aí, no entendimento dele, Davi era alguém que fugia do seu próprio, do rei Saul. Só que não era nada disso que estava acontecendo. Davi, ele não estava fugindo de Saul por conta de alguma coisa errada que ele havia feito, não. Ele fugia de Saul para que ele não pudesse matar Saul. Porque isso não era vontade de Deus para a vida de Davi. Então, para ele não matar, ele precisava se exaltar. Ele preferia sair do lugar. Ele preferia não estar, não lutar. Uma guerra que não precisava ele lutar. Algo que o Senhor não disse para ele fazer. Então, se não é para fazer, eu prefiro me retirar. Davi, nesse momento aqui, ele estava fazendo isso. Só que Nabal, quando ele ouve os homens de Davi, ele diz: quem é Davi? Davi, para mim, ele é desses homens que fogem, que está se escondendo. Só que ele nem sabia do contexto. E aí ele vai e lança isso. E os homens de Davi voltam e contam a Davi tudo que o rei falou. Que não ia dar. Que não ia dar o pão. Que não ia dar água. Que não ia mandar alimento nenhum. Nem para ele, muito menos para os homens dele. O que Nabal fez aqui? O que Nabal fez aqui? Porque quando os homens de Davi chegam até Davi e conta para Davi tudo aquilo que Nabal falou, a ira vem sobre Davi. Davi fica irado. Davi ouve, Davi se ira. Davi chama os seus homens e Davi manda os homens cingir as armas. Davi manda os homens cingir as armas. Davi pega 400 homens, separa 400, deixa 200 tomando conta das bagagens, para que pudesse ir até onde Nabal estava, na intenção de exterminar Nabal e toda a tua casa. Gente, não seria mais fácil Nabal ouvir tudo aquilo que Davi havia feito e retribuir com bem? Mas olha o que Nabal faz. Nabal retribui o bem com mal. Nabal retribui o bem por mal. Nabal ouve o que Davi fez, mas Nabal não retribui a altura. Nabal diz: eu não vou dar, eu não vou mandar pão, eu não vou mandar água. E Davi ouve. Davi fica sabendo. E Davi se ira. Davi fica irado. Davi se ira, manda os seus homens se cingir com a sua espada. Cada um se cinge com a sua espada. E Davi também se cinge com a sua espada. E sobe após Davi uns 400 homens. E 200 fica. Só que enquanto Davi está ali se preparando, a Bíblia vai dizer que um dos homens de Nabal que estava no campo sai. Repete comigo: sai. E vai ao encontro de Abigail. Vai ao encontro de Abigail.
Quem é Abigail? A mulher de Nabal. Abigail é a mulher que a Bíblia diz que tem entendimento, que é formosa. Abigail é aquela que não é maligna, mas é cheia de Deus. Abigail é aquela que tem entendimento. E o jovem chega até Abigail e anuncia a Abigail tudo o que aconteceu. Abigail até então não sabia de nada. Abigail até então estava por fora. Nabal, ele toma as suas decisões. Ele diz que não vai ajudar. Nabal ouve tudo que Davi fez, mas mesmo assim ele diz que não vai mandar alimento. E Abigail até então não sabe de nada. Abigail não sabe. Mas quando o jovem chega até Abigail e conta tudo, olha o que o jovem diz. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, que é Nabal. Porém ele se lançou a eles. Ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm nos sido bom. Nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com ele quando estávamos no campo. O jovem abre o coração para Abigail, conta toda a situação e diz que quando os homens de Davi foram até Nabal, Nabal se lançou. Nabal disse que não daria, Nabal disse que não ajudaria. Abigail está ouvindo tudo. Aí olha o que ele diz também. Davi, enquanto estávamos no campo, Abigail, ele pega os homens dele e faz um muro ao redor, para que nada pudesse nos acometer, para que nada pudesse tocar em nós. Eles nos serviram de muro de dia e de noite, todos os dias em que andamos com eles e apacentamos as ovelhas. Aí preste atenção aqui agora. Ele conta tudo a Abigail. Aí olha o que ele vai falar. Olha pois agora e vê o que hás de fazer. Abigail, vê o que você vai fazer, porque já de todo está determinado mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Aí olha o que ele vai falar de Nabal. Porque ele é um filho de Belial, que não há nele quem possa falar. O próprio homem, um dos tosqueadores, um dos servos dele, sabe que Nabal não é um homem bom. Porque ele diz: olha, agora Abigail, vê o que você vai fazer. Porque com Nabal não tem conversa. Nabal não é alguém que ouve alguém. Nabal não é alguém que dá ouvido às pessoas. Nabal não quer ouvir ninguém. Nabal é um inútil, um imprestável. Ele é um filho de Belial. Abigail ouve tudo aquilo. Você consegue entender que aqui a situação foi toda colocada na mão de Abigail? Abigail estava com tudo na sua mão, porque Nabal já tinha dado tudo por perdido. Só que ainda tinha um jeito, e esse jeito não estava na mão de um homem mais, porque a situação chegou até ele, mas ele não resolveu. Pelo contrário, ele colocou tudo a perder. Então um jovem sabe que Nabal tem uma mulher de entendimento aberto. Ele procura Abigail e vai falar: agora Abigail, vê o que você vai fazer, porque se não for você, a situação está perdida. Será que tem alguma situação dessa aqui? Será que chegou alguma mulher aqui com uma situação difícil, que o marido não pôde resolver, que não teve entendimento para resolver, e que alguém disse: mulher, agora está na sua mão. Agora está na sua mão. Porque se não for você, a nossa casa e o nosso povo está morto. Abigail ouve aquilo. E eu acho interessante no próximo versículo que a Bíblia vai dizer
porque ela se apressou. Abigail ouve, e Abigail tem pressa. Abigail ouve toda a situação, e Abigail tem pressa. Pressa de quê, pastora? De resolver. Abigail ouve a situação, e Abigail tem pressa em resolver a questão, porque Abigail não queria ver a casa dela morta. Abigail não queria ver tudo acabado. Então Abigail se levanta, e Abigail faz o quê? Pega um cartão emprestado. Abigail faz o quê? Bota alguém para fazer o plantão para ela. Porque ela sabia que se ela perdesse essa oportunidade que foi colocada na mão dela, meu Deus, às vezes não teria mais jeito de reverter a situação. Então Abigail, no teu entendimento, ela age com pressa. Ela vai procurar o patrão. Ela diz para o patrão: olha, 3 dias, quem vai trabalhar no meu lugar vai ser Érica, porque eu vou estar 5 dias recebendo de Deus, porque tem uma situação na minha casa que precisa ser resolvida. Jesus, e essa situação foi colocada na minha mão, e eu preciso ter entendimento para resolver essa situação. Tem mulher aqui, tem mulher aqui, tem mulher aqui que saiu de casa com situações para resolver. Meu Deus, mas não tinha entendimento de como resolveria. Então pede a Deus discernimento. Deus, eu tenho que estar naquele congresso, eu tenho que ir lá, Senhor, para me capacitar para resolver essa situação. E eu tenho pressa. Fala para a mulher que está ao teu lado: eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Ela ouve tudo. Ela ouve tudo. E enquanto ela está ouvindo, ela não fala nada. Ela só ouve. O jovem olha para ela e diz: vê o que você vai fazer. E quando ele diz o que você vai fazer, ela já estava entendendo, porque o meu amo ouviu e não fez nada. Então a situação agora, Abigail, está sobre o teu controle, está na tua mão. Só você pode mudar o rumo dessa situação. Só você pode, mudar essa história, essa realidade. A Bíblia vai dizer que Abigail se apressa. Ela toma 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passado, e os pôs sobre o jumento. Ela começa armando uma estratégia. Ela começa fazendo aquilo que era para alguém fazer, mas não fez. Teve a oportunidade de decidir a situação, mas não decidiu. Então, se não decidiu, essa oportunidade foi dada a ela. E se essa oportunidade foi dada a ela, ela não vai desperdiçar. Ela vai fazer diferente. Ela vai se levantar. Ela vai começar a resolver. Ela vai pegar o que tem. Ela vai começar a colocar sobre o jumento. Você não está entendendo, não. Ela não vai perder a oportunidade, porque foi dada a alguém. Alguém não fez. Então, se dá na minha mão, eu vou começar a resolver. Tem mulher aqui aqui para ouvir isso. Está na mão dela. Ele não quis resolver. Está na mão dela. Então ela começa a resolver. Ela coloca tudo isso sobre o jumento e disse aos seus jovens: ide adiante de mim. Ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a Nabal. Ela arma essa estratégia. Ela prepara isso tudo, mas ela não diz a Nabal. Ela não fala com Nabal. Nesse momento aqui, não dizendo que você não deve declarar nada a teu marido, longe de mim isso. Mas nesse momento aqui, dentro desse contexto, ela não vai declarar a Nabal o que ela estava fazendo. Porque Nabal negou dar pão. Nabal negou dar água. Nabal negou mandar o alimento que esses homens precisavam.
Mas como essa mulher, ela tem entendimento aberto, e ela sabe que o marido dela é maligno e tem um coração duro, ela não vai até ele para contar. Ela faz tudo. Ela prepara, ela manda o alimento pelos jovens, mas ela não declara a Nabal. Ela não diz para Nabal. Ela não diz porque ela quer romper por cima da autoridade do marido. Não. Você consegue entender que ela está fazendo isso como estratégia, até mesmo para interceder e ir em favor da casa dela? Ela não está fazendo isso porque ela quer ser melhor do que o marido. Não. E a gente não está aqui para isso. Não. Mas ela está fazendo isso, se colocando em favor da casa dela. Ela está fazendo isso em favor da casa dela. Meu marido não fez, mas eu vou fazer. Meu marido não mandou, mas eu vou mandar. Só que quando ela não manda em nome dela, gente, creio eu, a Bíblia não diz, mas ela deve mandar em nome da casa dela. Porque ela não está ali buscando guerra com Nabal, não. Ela está ali indo em favor da casa dela. Ela manda e não declara a Nabal, mas ela manda. A Bíblia vai dizer que ela manda. Ela se assenta em um jumento e vai também. Só que os jovens vão à frente. Os jovens vão à frente levando todo o alimento. E depois ela sobe um jumento e vai. Só que ela fica a uma distância. Só que chega um momento, a Bíblia vai dizer que ela se encontra com Davi. Ela encontra com Davi. E quando ela se encontra com Davi, eu acho isso muito lindo. Ela se lança aos pés de Davi. Ela se lança aos pés de Davi e diz: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. O que é isso? Ela pega a culpa do problema e coloca nela. Ela diz: Senhor, a culpa é minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça esse homem de Belial, a saber Nabal, impressão ao teu coração. Que isso que Nabal fez não traga impressão nenhuma ao teu coração. Porque Nabal, ele é um homem mau, ele tem um coração duro. Olha o nome dele. O nome dele significa loucura. A loucura está com ele. E eu, tua serva, eu não vi quando os jovens foram lá. Quando os jovens procuraram Davi para falar tudo aquilo que havia acontecido, o que vocês haviam feito, eu não vi, eu não estava em casa. Ela abre o coração ali para Davi. Eu vejo aqui uma mulher que está se colocando, e quando a gente se coloca, a gente está intercedendo. Ela intercede aqui pela casa dela. Você consegue entender que ela sabe que o marido dela errou? Ela sabe, mas ela vai em favor da casa dela. Ela diz: não liga para Nabal não, Senhor. Não coloca tudo aquilo que Nabal falou em teu coração. Não permita que isso venha ao teu coração. Eu não sabia do que estava acontecendo. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Ele não comentou nada comigo. Ele não falou nada comigo. Mas eu estou aqui, meu Senhor, para pedir ao Senhor, para que o Senhor possa me ouvir. Ela intercede pela tua casa. A Bíblia vai dizer que ali ela fala com Davi, e Davi ouve a voz dessa mulher. Você vai ver que do versículo 25 até o versículo 31 é essa mulher falando. E quando a gente chega aqui no versículo 32, a gente vai ver que Davi, que a Bíblia diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Olha o que ele está falando: ainda bem que você veio. Ainda bem que você veio, Abigail. Tem Abigail aqui nessa manhã. Deus está dizendo para você: ainda bem que você veio.
Ainda bem que você veio, porque olha o que ele diz: e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste, me impediste de vir e derramar sangue, e esse sangue não ia me salvar. Ainda bem que você veio. Fala para a irmã que está do teu lado: ainda bem que você veio, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que fizesse mal, que se tu não te apressasse e não me vieres ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. O que Abigail fez? Abigail impediu o pior. Como que ela impediu o pior? Saindo da casa dela e tomando uma atitude. Você consegue entender que a atitude que essa mulher tomou, o que essa mulher fez, impediu não só a casa dela de ser acometida pelo mal, mas de Davi também cometer algo que pudesse remeter a vida dele até o resto da vida dele, acometer. Então Davi, quando olha para essa mulher, ainda agradece: ainda bem que você veio. Você consegue olhar para essa irmã e dizer: ainda bem que você veio, ainda bem que você veio, Abigail. E olha o que diz o versículo 35: então Davi tomou da tua mão o que tinha trazido, ele disse: sobe em paz, sobe em paz. Quando essa mulher saiu de casa, essa mulher saiu ouvindo que a casa dela tinha uma declaração de morte, sobre o povo dela havia uma declaração de morte. Essa mulher toma uma atitude que reveste toda essa situação, e no final de tudo, Davi, o mesmo que ia lá para matar, olha para essa mulher e diz: sobe em, sobe em, sobe em. A atitude dela em se apressar, indo ao encontro de Davi e seus homens, fez toda a diferença. Toda a diferença. Às vezes você pode dizer assim: mas eu vou nesse congresso de novo, eu vou em mais um congresso. Mas você consegue entender que o fato de você vir faz toda a diferença. Eu não sei qual é a guerra que você estava enfrentando, ou saiu da tua casa ainda em guerra, mas Deus está dizendo: você não volta em guerra, você sai daqui em paz, você sai daqui levando a paz. Qual paz? A paz que excede a todo entendimento, que o mundo não pode dar, que o homem não pode derramar, mas que o Senhor derrama sobre a tua vida hoje. Deus está declarando para você: sobe em paz, volta em paz. Fica de pé comigo. Você sai daqui em paz hoje, mulher. Você sai daqui em paz, mesmo que tenha saído de casa em guerra. Deus derrama sobre a tua vida hoje a paz. Por quê, pastora? Porque a sua atitude de sair da tua casa para lutar em favor da tua casa, da tua família, do teu filho, faz toda a diferença. Vamos adorar o Senhor.